hoje, Pai querido, diante desta aula, aprendendo, Senhor Jesus, buscando esses conhecimentos, Pai querido, em nome de Jesus. Amplie esses conhecimentos a cada um de nós e que a Tua palavra, Pai, venha estar a cada dia, a cada momento, Pai, arraigada nos nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos. Abençoa os nossos irmãos, Pai, que estarão aqui também conosco nessa aula. Quebra e tira, Senhor, todos os impedimentos, Pai querido, daqueles que ainda não conseguiram estar, Pai querido. Dirige, Senhor Jesus, toma o curso desta aula, Pai. Que seja o Teu Espírito a conduzir tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Débora, Deus abençoe. É isso mesmo, que sejamos cada dia mais, né, guiados pelo Espírito Santo. Esse é o desejo do nosso coração, do meu, né, em especial. E eu sei que a vida de vocês também é o que vocês têm pedido, para que o Espírito Santo traga luz aonde precisa de luz dentro da palavra. Amém, queridos? Daniel, capítulo 10, é a nossa continuidade. Quem chegou aí depois, muito boa noite, graça e paz a todos, né? Não vou nem falar os nomes porque entrou bastante gente enquanto a gente estava em oração. Então, graça e paz para todos aí, sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada aí pela presença de todo mundo. Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 1. Hoje a gente finaliza Daniel em nome de Jesus. Eu quero ver se a gente consegue fazer, porque vocês vão ver que Daniel aqui, ele tem uma última visão, e essa visão tem muito a ver com tudo aquilo que o Senhor já havia mostrado a Daniel, mas ao mesmo tempo dá uma reforçada ou dá uma relembrada em tudo que estava acontecendo, ou queria acontecer, amém? Vamos lá, podemos? Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1. Vamos para a leitura aqui. Diz assim: No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. Então vamos dar o pano de fundo aqui para a gente entender. Então o capítulo 10, ele começa dizendo que isso aqui que Daniel vai ter, essa visão que Daniel vai ter, que ele vai começar a falar, aconteceu no 3º ano do reinado de Ciro, que era rei da Pérsia. Então, mais uma vez, mudando aqui de estação, né? Eu falo que o livro de Daniel, ele vai e volta o tempo inteiro nesses períodos da história. Então, já não é mais Nabucodonosor, já não é mais Belsazar, que está no comando, que eram os reis do Império Babilônico, mas agora Ciro, do Império Medo-Persa, é quem está reinando junto com Dario, né, que foram os dois que reinaram no Império Medo-Persa. É o segundo império depois da Babilônia. Então, a Babilônia era o primeiro, agora já é o segundo império que está no reinado. E esse aqui é o 3º ano em que Ciro já está reinando sobre todo aquele território, né, que a Babilônia já havia sido, então, tomada. Então, já é o Império Medo-Persa. Na figura da estátua de Nabucodonosor, nós já estamos na parte prata, né, que é os braços e o peito aqui da estátua, que é o segundo império. Então, nós estamos aqui nesse segundo império. Então, Daniel está tendo essa visão exatamente nesse momento. Posicionando também na história, a gente vê que aqui nós estamos já com o fim do exílio. Muitos dos judeus que estavam exilados na Babilônia e em outros territórios do Império Babilônico, eles já haviam começado a retornar para Jerusalém, Judá. Então já havia iniciado o processo de reconstrução dos muros, relatados lá por Neemias. Foi Ciro, nós lemos lá no finalzinho de Crônicas, no início de Esdras, a gente viu que Ciro dá aquele decreto dizendo que os judeus poderiam retornar para sua terra e iniciar a reconstrução do templo. Então aqui a gente já tem tudo isso acontecendo. Então Daniel ainda está no império, ali, muito provavelmente ali na Babilônia ainda, mas ele já não é mais simplesmente um escravo, né? Ele poderia já ter saído ali e voltado para Jerusalém, mas o Senhor tinha algo com ele ainda, ali naquele local, ali com aqueles reis que estariam reinando naquele momento, então por isso que ele ainda permanece.
Então, Daniel está já no momento em que o exílio já acabou, os 70 anos já se passaram, e ele poderia ter voltado para Jerusalém, mas ele permanece ali, muito provavelmente na Babilônia, servindo agora o rei Ciro nesse momento aqui. Então ele ainda é braço direito ali no império, porque Deus ainda tinha algo para fazer, algo para mostrar dentro daquilo tudo que estava acontecendo ali na história, tá bom? Então deu para se localizar aí no perfil da história. Então esse é o momento que Ciro está, que Daniel vai começar a ter essa visão aqui. Então, versículo 1 ainda, eu vou ler para continuar a leitura. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. Então fala justamente daquele famoso jejum de Daniel, né? Que todo mundo fala, e que eu já comentei um pouquinho na aula passada sobre isso. Então, Daniel é um dos grandes profetas que usa o jejum para aquilo que realmente ele foi colocado. O jejum nada mais é do que mortificação da carne para que você consiga ouvir melhor Deus no seu espírito. Então, jejum não é para trazer bênção, jejum não é para você conseguir comprar o carro próprio, jejum não é para você conseguir comprar a sua casa, jejum não é para você ganhar mais dinheiro, jejum não é para você ter uma promoção no teu trabalho, nada disso. Jejum não é para você receber dons espirituais, ok? Nada disso é para ser feito no jejum. O jejum é mortificação da carne para então ouvir melhor Deus no seu espírito. Então, se o seu intuito, assim como o de Daniel aqui, era ouvir melhor Deus no seu espírito, o que você precisa fazer é jejuar. Se você tem tido dificuldades para entender a palavra de Deus, para entender a voz de Deus no seu espírito, para entender a vontade de Deus para esse momento da tua vida, esse é o principal recurso, a principal ferramenta que Deus deixou desde o Velho Testamento para nós. Jejum, mortificação da carne para ouvir melhor Deus no nosso espírito. Esse é o propósito do jejum, ok? Então Daniel é um exemplo para nós de alguém que, quando precisava ouvir melhor Deus, entender aquilo que Deus estava falando com ele ou mostrando através das visões, ele então jejuava. Por quê? Porque através do jejum ele mortificava a carne dele e, consequentemente, ele ia conseguir ouvir melhor Deus no seu espírito. Ok? Então esse é o papel do jejum na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Por isso que Daniel é um exemplo de homem que todas as vezes que precisava entender algo de Deus, ele então jejuava. E por isso que vai aparecer tanto jejum dentro do livro de Daniel, e principal deles é esse que a gente está lendo aqui agora, que todo mundo fala, do jejum de 21 dias de Daniel. Sem comer iguarias, né? Mas ele, na verdade, ele colocou uma dieta para esses 21 dias, porque ele ia ficar um período grande, né, sem se alimentar. Então ele preferia se abster de coisas que aparentemente seriam mais deliciosas, para só se alimentar com aquilo que realmente o corpo dele necessitasse para conseguir passar por esse processo. Então, mais uma vez, mortificação da carne, ok? Versículo 4. Quem entrou aí? Aninha, oramos já pelo Cláudio, já está mais do que abençoado, nós cremos em nome de Jesus. E aí você... Fica tranquila, fica tranquila. Daniel capítulo 10, versículo 4, ok? Nós já estamos no versículo 4. Diz assim: no 24º dia do 1º mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. O seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago,
os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Então vamos aqui para a gente dar continuidade para eu não ter que ficar voltando muito depois. Então, que dia é que está acontecendo isso? Eu gosto de me atentar às datas, queridos, e de alguns anos para cá eu tenho sempre prestado atenção nisso e às vezes até anotado, porque as datas, os períodos, o contexto histórico vai nos falar muita coisa. Então, em que momento isso está acontecendo? Essa visão está sendo dada para Daniel aqui nesse momento. Diz que é o 24º dia do primeiro mês. Qual é o primeiro mês no calendário judaico? Alguém sabe dizer rapidamente para nós, para a gente não perder tempo? O calendário judaico, ele começa no mês entre março e abril, e ele chama o mês de Nissan, que é justamente o mesmo mês da libertação do povo do Egito. Depois de um ano, a primeira Páscoa acontece no mês de Nissan. Então, tudo que se diz respeito ao primeiro mês do calendário deles, tudo que fala o primeiro mês do ano, está se falando do mês de Nissan. N-I-S-A, cedilha, né, que fala? Não, esqueci, gente, o nome do acento, perdão. Então, é o mês de Nissan, é o início do calendário judaico. Então, o que está acontecendo aqui com Daniel está acontecendo exatamente nesse período, entre março e abril, que dá início no primeiro mês do ano judaico. Então, diz que no 24º dia. Então, aqui já tinha passado a Páscoa, no calendário judaico. Então, muito provavelmente, os judeus que eram ortodoxos, que seguiam, né, as tradições, que seguiam a lei, eles tinham comemorado a Páscoa, ainda que no exílio ou em algum outro lugar. Então, no 10º dia já se iniciava todo o processo da Páscoa, e aqui então nós já estamos no 24º dia do primeiro mês. É isso que a palavra está dizendo para nós aqui, ok? E ele está então junto à margem de um grande rio, que provavelmente é o Tigre, que ele está falando aqui no versículo 4. E ele então começa descrevendo uma visão que ele está tendo agora, né? Olhei para cima e diante de mim, no versículo 5, estava um homem, e ele dá a descrição desse homem. Ele está vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura, o seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Então, nós temos uma descrição muito próxima ao que se descreve. O que é, Rê? Desculpa, não tô. Daniel? Fala para nós aí, Rê, o que você está mostrando, por favor. Essa imagem. Olha como tá na internet. Ah, tá. Tem uma visão. Ah, Daniel no Rio Tigre, joia. Depois coloquem lá, gente. A Renata tá mostrando que diz que tem uma imagem legal dessa visão de Daniel aqui do capítulo 10. Legal. A internet hoje em dia nos ajuda tanto. É fantástico. E aí ele tá tendo essa visão, então, desse homem que com certeza nós temos a ideia e temos a revelação dentro da palavra, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus ali, através da tipificação de Cristo, porque essa mesma visão nós vamos ter em Isaías, nós vamos ter em Apocalipse. Então é tudo muito próximo, né? A descrição que esses homens, que esses profetas fazem dessa visão que eles estão tendo, sempre é muito próxima, né? Isaías também fala sobre essa visão do trono de Deus, e aí lá em Apocalipse nós vamos começar a estudar e vocês vão ver uma descrição muito próxima de João também falando sobre o Cristo. E aí no versículo 7 ele diz assim, ó: somente eu, Daniel, tive a visão. Mas ele diz que tinham pessoas próximas dele, né? Tinham companheiros, aqui tá dizendo. Mas essas pessoas, elas não tiveram a visão, mas
pela descrição que Daniel faz aqui, muito provavelmente essas pessoas elas foram então impactadas pela presença, pelo ambiente que foi criado naquele momento ali da visão. Então você imagina você estar num ambiente e a glória de Deus, a própria presença de Deus vir naquele lugar. Eu acredito que com certeza a atmosfera deve mudar muito, mas é muito mesmo, né? Então, a descrição do versículo 7 mostra isso com muita clareza para nós. Diz assim: somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Então, as pessoas que estavam ali próximas de Daniel, no momento em que ele começa a ter a visão, eles são acometidos de pavor e eles fogem, ali se escondem do que está acontecendo por medo, muito provavelmente, de ser morto, porque a sensação de estar diante da presença de Deus, de não ver nada, mas saber que algo está acontecendo, deve ser realmente apavorante. E foi isso que aconteceu com essas pessoas que estavam junto com Daniel nesse momento. Versículo 8. Quem entrou depois aí, Daniel 10, já estamos no versículo 8. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Imagina, né? Ter uma visão dessa diante de você. É com certeza para ter tudo isso que Daniel está tendo aqui, nessa atitude. Ficar sem forças, a presença de Deus deve ser tão magnífica, dessa forma, né? Com esse tamanho de presença que realmente o homem ele tende a desfalecer. Então, versículo 9. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Então, muito provavelmente, Daniel aqui ele desmaia, né? Porque a palavra fala que ele perde os sentidos. Não sei como é que tá aí na tradução de vocês, se tiver alguma tradução muito diferente ou até contraditória a isso, se alguém quiser abrir e falar, pode falar. Como que tá aí, Rê? Oi? Assim, fiquei, pois eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura, em desmaio, e não retive força alguma. Ele fala que mudou, né, desnudou, né, a beleza do rosto dele. Na verdade, tem a ver com essa questão de ficar pálido, né, de perder até a cor, né, daquilo que ele está vendo. Então, ele muito provavelmente desmaia nesse momento diante dessa visão. Versículo 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Essa mão que toca Daniel, nós vamos perceber que não é muito provavelmente a mesma mão do homem que ele estava vendo. E nós vamos explicar por quê, porque ele vai falar quem está falando agora aqui com ele. Então ele tem a visão do próprio Senhor ali diante dele, do próprio Deus, né? Através da imagem de Jesus ali. E ele desfalece, ele desmaia. E aí no versículo 10 ele fala que alguém o tocou e o pôs sobre as mãos e sobre os joelhos. Então eu imagino que essa mão toca e ele fica meio que de quatro, né, ali no chão. Ele consegue ficar sobre as mãos dele e sobre os joelhos vacilantes. Então muito provavelmente ele se levanta ali do desmaio e fica meio de quatro porque ele não está conseguindo ainda ficar de pé. Tá? Pela descrição aqui é isso que a gente imagina. Versículo 11. E ele disse, a mão que toca Daniel, olha o que ele diz para ele agora no versículo 11. A mão que tocou Daniel, aqui no versículo 10, disse assim, ó, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Então, muito provavelmente é um anjo agora aqui falando com Daniel, porque a descrição que vai vir abaixo vai falar sobre esse anjo, ok? Então ele tem a visão do próprio Cristo, mas agora o anjo toca e pede para ele levantar, porque ele vai falar com ele. Esse anjo iria falar com Daniel. Versículo 12. E ele prosseguiu, então o anjo prossegue na fala. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus,
suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Então, é aquele famoso versículo que todo mundo lê quando vai falar sobre essa questão do jejum, né? De que o jejum de Daniel traz uma resposta, de que desde o primeiro dia que Daniel começou a jejuar, o anjo já veio com a resposta, e aí nós vamos ver justamente aquela luta nos ares que acontece, está tudo aqui. Então, o anjo diz aqui para ele que ele já foi enviado a Daniel desde o primeiro dia em que ele começou a orar, pedindo o quê? O que Daniel orava e por que Daniel então jejuava? Está escrito aqui nesse versículo. Por quê? Ele diz assim, ó, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Daniel jejuou, queridos, por aquilo que a gente acabou de falar no início da aula. Ele queria entender todas essas visões, todas essas profecias que Deus tinha dado para ele a respeito do fim dos tempos. Daniel talvez foi o profeta que mais profetizou sobre os últimos dias, sobre todos esses impérios que passariam sobre a terra. Daniel teve uma visão e uma profecia muito forte para aqueles dias. Ele não conseguia talvez entender nada do que estava sendo profetizado por ele, do que Deus estava dando como visão para ele. Então era um profeta que tinha que ter muito mais temor, porque aquilo que ele estava escrevendo e aquilo que ele estava deixando registrado dizia respeito não só sobre aquele tempo que eles estavam vivendo, mas o próprio Deus já estava dizendo que era o tempo do fim. E Daniel não sabia quanto tempo iria passar para que chegasse esse tempo do fim. Não havia uma data, não havia um tempo pré-determinado, mas existiam então processos que iam acontecer, reinos que iriam passar, pessoas que iriam estar no poder. Então várias coisas iam acontecer. E Daniel, com certeza, como eu e você, temendo ao Senhor e desejando então passar um pouco mais de conhecimento e entendimento, por isso que ele jejuou tanto, por isso que ele buscou tanto esse entendimento. Ele queria entender a visão e as profecias que Deus estava dando para ele. Então não era um jejum por qualquer motivo, mas era um jejum para entendimento da palavra, do que Deus estava trazendo como visão para ele. Então o nosso maior jejum deveria ser exatamente esse, de Daniel ou de qualquer outro profeta. Qual é o melhor e maior jejum? Orar por mortificação da carne, para que o nosso espírito, lendo a palavra, entenda a palavra. Esse é o jejum de Daniel. Daniel queria entender aquilo que Deus estava falando com ele. Daniel queria compreender para poder passar essa visão de forma clara, para poder entender o que iria acontecer nos próximos dias e assim poder advertir o povo, poder falar com Israel, poder falar com o resto das nações, talvez, que estavam ali, poder ajudar de alguma maneira. Então Daniel desejava ter entendimento sobre aquilo tudo que ele estava recebendo de Deus. Vamos lá? Aí diz assim, no versículo 13, vamos só voltar ao 12 para a gente já emendar o 13 para entender o que o anjo está falando. Então, e ele prosseguiu, né, o anjo, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Por que eu disse para vocês que muito provavelmente é um anjo que toca em Daniel ali no versículo 10 e não o próprio Senhor? Porque vocês concordam comigo que o anjo está dizendo que ele teve que lutar contra os príncipes da Pérsia aqui, no versículo 13, e ele precisou então da ajuda de Miguel, para ajudá-lo nessa batalha espiritual. Vocês acham que se fosse o próprio Cristo nessa batalha, ele teria que pedir ajuda de Miguel? Não, né? Deus não precisaria de ajuda de um outro anjo para lutar com demônios, com principados e potestades. Então, por isso que eu estou
então, junto com todos os outros estudiosos da palavra, dizendo que aqui tem um anjo falando com Daniel e não o próprio Senhor, ainda que a visão que ele teve no início do capítulo foi do próprio Jesus ali diante dele. Mas no versículo 10, a mão que toca nele pede para ele levantar, para ele começar a falar a profecia, falar as palavras, é um outro anjo, que alguns dizem ser Gabriel, mas a gente vai ver que vai falar alguns nomes aqui e pode ser que seja ele mesmo. Mas ele cita o nome de Miguel, ok? E ele fala algo muito peculiar sobre Miguel aqui, a gente vai repetir de novo para vocês entenderem. Então, eu só quis falar sobre essa questão de ser um anjo e explicar isso para vocês, porque o contexto do versículo 13 mostra isso para nós, ok? Mas vamos ler aqui de novo para a gente entender outras duas coisas que estão nesse versículo 13. Então, ele diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. O que a palavra quer dizer com príncipe aqui nesse versículo? É justamente sobre aquilo que a gente fala no Novo Testamento, que a nossa luta não é contra principados e potestades. Perdão, queridos. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, ok? É isso que Paulo diz lá para nós sobre essa questão da nossa guerra, né? Aqui nessa terra. Não é contra os homens, mas contra principados e potestades. A palavra principados, ela vem da palavra príncipes, ok? De alguém que tem um nível superior a outros, vamos dizer assim, né? É alguém mais poderoso, é alguém que tem um título a mais sobre a sua vida. Então, isso quer dizer principados. E a atenção que a gente tem que dar a esse início do versículo 13 é porque o anjo diz que o príncipe do reino da Pérsia que resistiu ele. Mas como que o rei Ciro era chamado? Ele era chamado de príncipe? Eu já até falei aqui a resposta. Não, ele é chamado de rei, ok? O rei da Pérsia. Então, Ciro é o rei da Pérsia. Então, se fosse um homem natural, se fosse o próprio Ciro que estivesse resistindo aqui essa resposta de Daniel, então não estaria um príncipe da Pérsia, e sim o rei da Pérsia, ok? Mas como nós hoje conseguimos então compreender também que a luta que a gente tem não é no reino físico, mas é realmente no reino espiritual, então mais uma vez fica notório para nós de que a luta nas regiões celestiais, ela existe de forma muito clara, muito objetiva e muito forte. Então, existem realmente principados, príncipes, que são regionais, que são de locais diferentes. Então, é como se o diabo, como líder desses príncipes, desses principados, ele então delegasse príncipes, né, demônios de hierarquia maiores, para ficar em regiões específicas. E aqui, na Pérsia, na Babilônia, no Império Medo-Persa, existia um príncipe que era o mais poderoso de todos eles e que regia e que cuidava e que então manipulava o reino espiritual aqui na época de Daniel. E é esse príncipe que então impede esse anjo de vir com a resposta para Daniel a partir do primeiro dia da sua oração e do seu jejum. Então, a nossa luta, no momento que nós nos colocamos em oração, em pedidos realmente diante de Deus, em desejar entendimento da parte de Deus, muitas vezes o socorro, ele realmente vem, a resposta, ela realmente vem, mas nós precisamos entender que vai haver opositores espirituais sobre a nossa vida. Então, por isso que a perseverança, né, em continuar, em perseverar, ela precisa acontecer. Não, que seja um dia, que sejam 5, que sejam 7, que sejam 21, que sejam 30, que sejam anos, não importa. O que nós como cristãos precisamos fazer é perseverar em pedir ao Senhor esse entendimento de Daniel, pedir ao Senhor que então a gente possa cada dia mais ter esse entendimento para compreender a palavra de Deus e assim viver uma vida segundo a palavra de Deus. Então, Daniel teve essa atitude e o anjo então consegue chegar nele para trazer essa resposta no 21º dia. Mas isso não pode se tornar um número místico, ainda que os números dentro da palavra de Deus,
eles têm muito significado, é muito mesmo. Os números, eles não estão aí por acaso. Mas eu digo assim, nós como cristãos, hoje, no século 21, nós não podemos pegar esses exemplos, esses números e fazer deles uma coisa mística. Ah, se eu jejuar 21 dias como Daniel, eu então vou receber a minha bênção. Ah, se eu jejuar 21 dias, então eu vou ser tão sábio, ou eu vou ter a revelação igual Daniel. Ah, se for 21 dias é mais consagrado, porque é igual o jejum de Daniel. Esses erros é que não podem acontecer, queridos. Isso é terrível para nós como cristãos, porque a gente cria rótulos, a gente acha que Deus tem uma regrinha, né, para agir na vida do homem. Isso não é uma verdade. Daniel poderia ter recebido a sua resposta no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e assim por diante, em qualquer outro dia, mas a palavra de Deus está me dizendo que houve uma resistência no reino espiritual pelo príncipe da Pérsia. Então havia um principado que era o que regia a Pérsia nesse momento, que dominava sobre a Pérsia e sobre os homens ali da Pérsia, e foi esse príncipe que então lutou contra esse anjo que estava sendo enviado para levar a resposta, levar o entendimento para Daniel nesse momento, ok? E aí ele diz que ele recebeu uma ajuda muito forte, que é de Miguel, o outro anjo, que veio em socorro. E ele diz assim, então Miguel, um dos príncipes supremos. Olha, Miguel, com certeza ele tem uma patente muito alta, né, como anjo do Senhor. Então, muito provavelmente é um anjo de uma patente muito alta. Provavelmente ele é um anjo, arcanjo, querubim, serafim, né? Pela hierarquia aí dos anjos, muito provavelmente Miguel pode ser um serafim, um anjo de poder muito grande, né, de patente muito grande. Ele veio e me ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Então, ele coloca reis aqui no final, porque justamente ele talvez conseguiria se fosse uma mensagem enviada para o rei. Mas como era uma mensagem enviada para Daniel, o anjo teve dificuldade de chegar, ok? Versículo 14. Agora, eu vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Então agora o anjo vai começar a falar a resposta ou a visão que Daniel está tendo sobre um tempo futuro, sobre a revelação dos tempos futuros. Ele diz assim no versículo 15: quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia homem tocou nos meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. E eu disse àquele que estava